Como saber quando é hora de você simplesmente deixar para Deus guiar você e quando é hora de você segurar as rédeas da sua vida e seguir em frente, perseverar, não importa o que acontece? Como você sabe quando é hora de uma mensagem divina para você simplesmente ter mais flexibilidade ou abrir mão de alguma coisa e quando é hora de você continuar sabendo que você não está sendo teimoso ou teimosa? Mas eu pergunto para você, como você sabe que você está realmente rezando da forma certa para ser atendido, especialmente que a gente está chegando muito próximo aos dias muito importantes, cujo nosso trabalho principal vai ser a oração. Então, Chodesh Tov, um bom mês. Meu nome é Daniel, da Elo 91 Escola de Kabbalah. Bem-vindos à Lua Nova de Libra. Eu estou liberando essa aula para todos, então eu preciso fazer duas introduções rápidas para poder compartilhar contigo essas informações que eu falei na introdução e mais outras sabedorias muito importantes, como se chama na Kabbalah, segulot, que são atos específicos a serem feitos para trazer resultados espirituais ou luzes espirituais específicas, que nós estamos chegando muito próximos a datas muito importantes, que são as aberturas cósmicas de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. São três aberturas cósmicas nas quais a gente vai determinar o resto do nosso ano, que de fato vai ser um ano inteiro, né? Que de fato o resto das nossas vidas, né? Então, com isso em mente, eu estou liberando essa aula um pouco antes da Lua Nova em si. Você pode ver depois na descrição quando vai ser exatamente a Lua Nova de Libra. E sendo que a gente está chegando a essas aberturas cósmicas muito importantes, eu não vou focar em questões muito astrológicas. Isso eu vou deixar para as aulas de astrologia cabalística que a gente tem. O que eu vou focar aqui são aspectos mais importantes e urgentes para que nós possamos aproveitar da forma melhor e máxima essas aberturas cósmicas que estão chegando. E com isso em mente, eu já vou dizer, se você está me vendo nas redes sociais por acaso, entre agora no nosso site elo91.com.br/RH para mais informações e mais conteúdo gratuito que está lá disponível. E também, caso você queira participar com a gente nos eventos de Rosh Hashanah, que por isso seja presencial online, o terceiro lote de inscrições está aberto. O primeiro lote já encerrou, o segundo já encerrou, estamos no terceiro e último lote. Se você quer participar, agora é a hora. Se ainda as inscrições estiverem abertas quando você estiver assistindo, tá? Então, vamos lá. Tem uma frase muito famosa na Kabbalah que fala Mishtorach be'erev Shabbat ochel be'Shabbat. Isto é, significa quem faz um esforço na véspera do Shabbat, ele vai comer no Shabbat. Isto é, tem um costume de a gente se preparar, se fala no Shabbat, é um dia na Kabbalah, que a gente sabe, o costume de não trabalhar, fazer menos trabalho, e tem algumas questões que definem o que é trabalho e o que não é trabalho, e um dos costumes que você não precisa seguir, claramente, mas é uma coisa que eu gosto de seguir, é que no Shabbat, por exemplo, a gente não cozinha, que é um dia que você tem que, descansar. E se fala, a gente então cozinha para sexta e para sábado na sexta-feira, certo? Mas tem um código aí dentro. E um dos códigos é que quem se prepara, quem faz um esforço no sexto, que é o sexto mês, que é o mês de Virgem, certo? Se for contar, primeiro mês é Áries, você tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem. Quem se prepara bem, se esforça bem no sexto mês, ele consegue descansar no sétimo mês, que está no mês de Libra, que tem as aberturas cósmicas que determinam tudo o que vai acontecer para a gente para um próximo ano e, de fato, o resto das nossas vidas. Então, significa que você pode descansar, é que você pode ficar tranquilo, porque o seu esforço foi feito. Então, eu estou liberando essa aula antes da Lua Nova de Libra, ainda faltam alguns dias do mês de Virgem, espero que você consiga me ver a tempo. E aqui a gente também vai aproveitar para ter esse preparo, claramente, assim, dos poucos que sobraram, mas também para, durante as aberturas cósmicas e no período, se você está me vendo, nossa, exatamente terminou o Rosh Hashanah, tudo bem, continua assistindo, porque ainda tem um Kippur, tem Sukkot, tá? Então, nunca é tarde demais, certo? Então, aliás, para ficar bem claro, depois da última abertura cósmica que tem na Kabbalah, assim, nesse mês de Libra, ainda não é tarde demais. Você sempre pode mudar a tua vida quando você quiser, mas tem momentos que fica mais fácil, sabe? Tem uma história que diz de dois irmãos que eles trabalhavam com agricultura, né, dois fazendeiros, e um ele era, super trabalhador e fazia um esforço grande para as coisas, e o outro irmão, um Joãozinho da vida, ele meio que, depois, o que, tudo, com muita preguiça, tá bom.
E aí o Joãozinho, o irmão dele todo empolgado, não sei o que, sabe, plantando cebolas, e falou, que foi, irmão, que está assim todo empolgado com cebolas? Vamos falar, eu ouvi falar de um reino que está acima à distância, que eles nunca ouviram falar de cebolas. Falou, nossa, é uma chance de negócios incrível. Estou plantando cebolas, estou fazendo o quanto mais rápido possível, antes que alguém descubra, né, que tem um lugar que não tem cebolas, e vou trazer para eles. E assim foi. O cara chegou lá pro rei e falou, olha, eu tenho um novo legume, legume verde, não, é verdura de verde, né? Então, desculpa, eu sou israelense, de vez em quando meu vocabulário ele fica esquecido, mas eu tenho uma nova verdura para você que é incrível para você colocar nas comidas, sabe? Você pode colocar na frigideira, dá um gosto maravilhoso e tal. O rei falou, tá, vamos ver que esse negócio. E fez para ele uma pasta maravilhosa assim, e o rei experimentou aquilo e falou, uau, isso é incrível, a gente nunca teve essa coisa. Isso é um decreto, a coisa mais valiosa agora nesse reino são cebolas. E falou, o cara, bom, que bom, fico feliz. Então, ele falou, olha, tragam para esse cara diamantes para cada uma cebola. Ele trouxe 1000 cebolas. Para cada uma cebola, dá para ele um diamante. O cara ficou feliz da vida. Voltou, o irmão dele, Joãozinho, falou, e aí, como foi lá essa viagem? Explicou toda a história e tal, que tem um decreto que era mais caro, a cebola e tal, e ele ganhou um monte de diamantes, e de repente o Joãozinho falou, opa! O que mais então tem aí, né? Aí ele foi pesquisar e descobriu que eles também não têm, não tinham cebolas, agora tem, mas eles ainda não têm alho. Pô, alho e óleo, né? Tipo, agora alho e cebola que vai completar. Foi lá, plantou um monte de alhos e tal, não sei o que, fez todo o trabalho, chegou pro rei. E aí, eu trouxe para você uma coisa nova que você nunca, sabe, ouviu falar e tal, vai muito bem com cebola. O rei, vamos ver. Então fez para ele uma comida, sabe, com cebola, fritou e tal, tudo um cheiro maravilhoso. E o rei ficou, uau, isso é incrível! Isso é um decreto do rei, que a coisa mais cara que tem agora, mais importante, é alho. Falou, então, vamos lá, paga para ele, para cada alho dá para ele o quê? Uma cebola. Entendeu a moral da história? Isto é, existem momentos que a gente pode realmente assim aproveitar, tem uma fenda, uma coisa, tem uma oportunidade e a sabedoria vem para você, aproveite. Depois disso, sabe, a gente sabe, tem momentos que a gente pode ganhar diamantes com muita facilidade, certo? Agora tenta vender cebola para ganhar diamantes, mas tem momentos que você pode vender cebolas e ganhar diamantes. E se a gente perde o bonde, você ainda pode vender, sei lá, alho e você vai ganhar o que ele vale. Você não vai ganhar menos do que isso, certo? Mas tem que aproveitar esses momentos. O Rosh Hashanah, Kippur e Sukkot são aquelas datas importantíssimas, porque por isso eu falo assim, aproveite 1000 vezes. Se você tem como participar presencial, online, ótimo. Quem está dentro com a gente vai fazer o máximo, todos nós, para assegurar que a gente vai pegar cada uma dessas cebolas que a gente tem e fazê-las virarem diamantes e diamantes. Então, para que isso funcione, a gente tem que manter em mente algumas questões. E vou falar para você uma coisa bem peculiar, engraçada. Sabe, ouviu falar que em Rosh Hashanah temos um costume de comer maçã com mel, né? E tem uma pergunta, por que justo maçã e por que mel, né? Pega uma banana com açúcar, pode ser uma bananinha, não é isso? E a questão do mel é uma questão que a mente pega muito, tá? E eu vou falar por quê. Porque assim, como a gente sabe que, por exemplo, do ponto de vista espiritual, você pode beber leite de vaca, né? Eu falo que Kabbalah, existem alguns animais que, se for necessário, você pode comê-los. Eles são animais que eles são considerados em hebraico, chama kasher, ou que são animais que eles têm a possibilidade de transmitir energia positiva para o corpo e para a alma. Isso a gente pode comer. Outros costumam não comer. Eu acho que um dos mais famosos, por exemplo, é porco, né? Está escrito, as pessoas sabem disso. Mariscos, frutos do mar também. Então. Aqui já tem uma loja que estão vendendo coisa nova, leite de zebra. Eu posso tomar leite de zebra? A resposta é não. Do ponto de vista espiritual da Kabbalah, não. Por quê? Porque zebra não é um animal que se come, certo? Pelo menos, sabe, do ponto de vista espiritual não se come. Então, o que você não pode comer, também os seus derivados, a gente também não deve consumir. Então, vaca pode comer, se ela é abatida do jeito certo e tal. Então, seus derivados, como por exemplo leite, dá para consumir. Eu não recomendo que você agora beba muito leite. Eu não sei se é saudável para você, tá? Mas estou falando do ponto de vista espiritual. Tem uma razão pela qual isto é possível ou não. Tá ligado com questões de
almas ou faíscas de luz que estão travadas, que podem estar travadas, e através de certas bênçãos de meditação você pode fazer para elevar essas faíscas de luz travadas em animais que a gente pode comer ou nos seus derivados. Então, assim, por que toda essa história? Vaca pode comer, então seu derivado pode tomar leite, pode comer queijo. Zebra não pode comer, portanto, leite de zebra, sei lá quem vai querer tomar, não pode tomar, tá? Legal. O que isso tem a ver com a nossa vida? E mel. Dá para comer abelhas? Então, assim, do ponto de vista espiritual, não se come insetos, e a abelha é um inseto, mas o derivado da abelha, que é mel, pode. Porque se fala que em Rosh Hashanah, que é o costume de comer Rosh Hashanah, se fala que todas as regras podem mudar ao seu favor. Tudo que não estava dando certo, como se diz, quando o jogo não funciona, sabe? De vez em quando a gente está indo bem no jogo e tal, eles falam, olha, muda o jogo, muda as regras. Se fala que de fato em Rosh Hashanah e Yom Kippur são dois momentos importantíssimos que tudo pode mudar ao seu favor. Agora, a gente tem que fazer algo para que, sabe, temos que entregar algo para que a luz consiga fazer algo para a gente, né? Realmente uma coisa que se fala, Al Tamid Ba'atzmecha, isso tem um grande mestre de Kabbalah chamado Bechaya, e ele fala que a gente não pode de jeito nenhum, nós não podemos subestimar o quanto que uma pequena ação que nós fazemos aqui, positiva ou negativa, vale nos mundos superiores. Qualquer pequena coisa vale. Fala, pô, mas agora como vou lembrar de todas as coisas negativas que eu fiz para ver se eu me arrependo, se peço desculpas? Foque em coisas positivas. De vez em quando a gente não tem força para nada, a gente, sabe, não tem paciência para ninguém, mas você tem uma chance de fazer uma coisa boa, você não imagina o quanto que isso faz luz, porque quanto que revela a luz, porque do ponto de vista espiritual não existe esse limite, tá? Não tem essa questão de o que é pequeno, o que é grande, isso não tem. No ponto de vista espiritual, tudo tem um tamanho standard, tipo, tudo é grande, tudo é incrível. Então, uma questão de quanta luz você coloca lá dentro não é uma outra questão, mas tudo vale e a gente não sabe os cálculos espirituais. É importante você manter isso em mente quando a gente está se preparando para essas datas importantes e durante as datas em si. Então, sabe, tem uma piadinha que diz, né, que tinha um safari e infelizmente lá o leão e a leoa ficaram velhos e chegaram a falecer. O dono do safari sabe o que fazer, fala, nossa, e agora? O que fazer e tal? Tem pessoas que querem ver atração, o leão, a leoa. Então ele pegou dois caras e deu para eles assim, uma roupa de leão, de leoa. Eles ficaram fingindo que são leão e leoa. Passaram pessoas lá, eles rugiram e, nossa, legal. Mas a pessoa meio que olhando, sabe, não, estranho esse leão, né? Estranho essa leoa. E de repente chega um cara lá pro diretor, todo bravo, falou, esse seu leão, essa sua leoa é fake, é de mentira. E, como assim, né? Falou o diretor, mas vamos ver os leões. Ele chega perto do leão, da leoa, eles, né? E o cara falou, mas estão rugindo e tal, tô fazendo esse barulho, mas fala o cliente que estava sendo satisfeito pro diretor. Eu peguei assim, fiquei bem próximo e eu vi que um falou pro outro, quando que termina esse, né, nosso shift, quando termina o nosso horário? E o outro respondeu, mais 6 horas. Falei, bom. Aí o diretor olhou para ele e falou, tá, eles estão aqui fazendo voz de leão da manhã até a noite, fala uma frase de humano e agora está fazendo toda uma bagunça em cima disso, é leão, certo? Então, essa história boba, ela fala pra gente, olha, de vez em quando nós nos comportamos como animais, desculpa dizer dessa forma, mas de vez em quando a gente meio que fica animalístico. Mas basta você falar uma frase de ser humano que você já é considerado ser humano. Pense, isso é do lado positivo, tá? Basta a gente fazer no que sobrou desse mês de Virgem e nos dias de Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, pequenas coisas que mostram que nós somos de fato seres humanos, somos os co-criadores da nossa realidade, que nós conseguimos escolher superarmos a nós mesmos. Isso já considera um ser humano que vale muito mais. Nós não somos animais, a gente tem que lembrar disso. Pode ser que o ano inteiro a gente não consegue fazer coisa direito, mas nesse período, especialmente esses dias de poder, faça o esforço de superar. Cada pequeno esforço vale. E é considerado como que você de fato é isso, essa pessoa positiva. E o resto do ano você, sabe, só se fantasiou de leão. Mas quem é você de verdade é um ser humano, e um ser humano digna de serem tratados como seres humanos, do ponto de vista da Kabbalah, é o ápice da criação, tá? Então,
De novo, não subestimar cada pequena coisa pode nos colocar em receber muito, muito, muito mais luz. Então, sabe, para que isso funcione de um jeito um pouquinho assim, esse é o primeiro passo, tá? Tipo, o primeiro passo. Agora, segundo passo, exige um pouco mais de inteligência. E, de novo, tem uma história, desculpa falar uma história muito besta, mas ela, eu espero que não magoe ninguém, mas ela tem uma lição pra gente. Fala de um homem que, sabe, em tempos passados, sabe, naquela época que o casamento era feito só uma família com a outra, isso não tinha assim, muito espaço para romanticismo. Era uma questão de proteção e tal, e tal. E o homem tinha uma filha, estava ficando, sabe, relativamente velha para aqueles tempos, né? Já passou dos seus 20 e poucos anos de idade. E ele encontrou alguém que fazia, sabe, um headhunter de fazer matching, né? Fazer o que se fala em inglês, fala matching, isso casar, né? Fazer essas amarrações, mas não espirituais da macumba, ou sei lá o que for, mas fazer tipo, encontrar uma pessoa que seja certa. E o pai da filha, assim, também falou pro cara, olha, a gente mora num vilarejo pequeno, minha filha já procurou, a gente já viu várias opções para ela, não sei o que, tentamos que encorajar, não tem muita opção, ela tá ficando velha, sabe? Traga qualquer pessoa, sabe? Pode ser qualquer pessoa, não tem problema se tem problemas e tal, só me importa muito que seja inteligente, que tenha uma cabeça boa, o resto, sabe? Se não é muito bonito, se tem problemas, se tem questões, it's okay, que seja inteligente, tá bom? Então o cara foi lá, procurou, e ele volta para casa desse homem e fala, encontrei alguém para você, ele vem amanhã à noite, tá? Vai ficar aqui com vocês, está vindo de um outro lugar, outro vilarejo, vai ficar com vocês assim esse final de semana, aproveite. Mas falou, ok, como eu vou saber que ele falou, olha, é muito fácil, você tem uma questão que ele é gago, tá bom? Falou, bom, olha, teria problema, pode ter questões e tal, por meio só que seja inteligente, então vai chegar uma pessoa gaga. Legal. No próximo dia, tá? Chega à noite, bate na porta, o pau abre e o gago tá lá e fala aí o pai fica bravo, que é isso? Aí pá, fecha a porta na cara dele. Bom, o cara fica chocado, volta. Aí passa mais 2 dias, chega o headhunter, né, cara que ia fazer toda esse encontro, todo bravo, falou, como assim, você sabe o que aconteceu, né, eu vou falar do meu cara, que ele foi falar pra você boa noite, tu ficou bravo que ele tá gaguejando, sabe, trancou a porta na cara dele e tal, que é isso? E, sabe, você falou que você não tinha problema se a pessoa tem umas questões quaisquer? O pai falou, sim, eu falei pra você, pode ter problemas, tá, mas assim, uma coisa que eu pedi, que seja inteligente. Se o cara sabe que é gago, então vai treinando, sabe, já tá chegando na minha porta, começa a falar aí tá pronto pra falar boa noite, aí bate na porta pra não ficar esperando lá, né? E, de novo assim, eu peço perdão, eu não quero, Deus proíba 1000 vezes, eu não quero falar mal de gagos, eu até vou falar assim, eu nunca tive problema de gaguejar, mas eu tipo como uma doença, vamos dizer assim, mas eu já gaguejava muito, muito na minha vida, inclusive até hoje, certo? Então eu sei que uma coisa que não é para rir, mas a lição que eu quero ficar com ela, que é mais importante, é a gente chegando próximo desses dias de tanto poder, de tanta energia, que a gente pode ganhar tudo para nossas vidas, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, a gente não pode chegar gaguejando, você entende? Tem que gaguejar antes, tem que saber o que você realmente quer fazer e nesses dias ter muita clareza. E a parte principal que a gente vai fazer lá são Rosh Hashanah, os toques do shofar, certo? E o resto, de Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, a gente tem leitura da Torá e também rezas. E muitas rezas, a gente reza bastante, eu vou falar sobre essa questão de algumas segulot, alguns pontos importantes para a gente saber como a gente faz para rezar, especialmente nesses dias. Então, assim, para a gente poder falar sobre essa questão, temos que entender um pouquinho mais sobre a energia do mês de Libra, tá? Libra é aquela coisa dicotômica, tudo, sabe, não tem nada que é só assim, tudo tem um outro lado, né? Pro libriano sempre tem outro lado da moeda. Se diz que os signos mais desequilibrados do zodíaco é justo os librianos. Eu não estou falando que você é um libriano, você é uma pessoa desequilibrada, Deus para não falei isso. Ou se você tem ascendente em Libra, ou lua em Libra, ou sei lá que foi em Libra, né? Todo mundo, inclusive, tem algo em Libra, mas se fala que é muito mais fácil você encontrar um signo de Libra, um libriano, libriana,
que eles tendem a ser mais desequilibrados, tem um problema de encontrar equilíbrio na vida por estarem focando em procurar equilíbrio e harmonia constantemente. Certo? Isso é uma questão que realmente pega muito para librianos. Eles querem tanto encontrar esse seu equilíbrio que acontece que acabam, sabe, imagina você está numa bicicleta, sempre dou esse exemplo, você está numa bicicleta e você quer equilibrar a bicicleta. Como você vai equilibrar a bicicleta? Aí tenta para cá, tenta para lá, para cá, para lá, e quer ficar assim exatamente, não pode ficar um pouco para a direita, para a esquerda. Anda, vai para frente que ela vai se equilibrando, não é isso? Essa é uma questão para muitos librianos, quando eles não estão, pelo menos, assim, do ponto de vista espiritual, espiritualmente corrigidos, eles vão querer deixar tudo certinho, equilibrado e focar, sabe, ir para cá, para lá, para cá, para cá. Cara, vai em frente com a tua vida que ela vai se equilibrar sozinha. Então, é claro que algumas coisas você tem que aprender a andar de bicicleta, certo? Mas como você aprende? Vai, você cai para lá, cai para cá, cai, e você, no final das contas, você acerta. Então, essa é uma questão muito forte para librianos. E eu falo isso porque uma das grandes questões que pega signos de ar em geral e librianos é a questão de saber que eu estou fazendo a coisa certa. Como eu sei? Eles não conseguem escolher, é difícil pra caramba. O libriano ele vai tomar uma decisão por duas razões. Uma é porque já passou da hora, mas para a segunda, terceira, quarta vez, escolhe logo, né? E com o tempo, quando o libriano ele vai ficando mais e mais maduro e tal, ele já entende que ele está, sabe, virando aquele peso que sempre tem que esperar ele decidir, ela decidir, então ele aprende já a escolher. Mas no fundo, é muito raro um libriano tomar uma decisão, uma escolha e ficar bem com sua escolha. Ele escolhe e depois pensa, mas será que tem uma outra opção melhor? Mas será que não... Mas e o outro? Mas como vai ser? Mas será que sim? Mas ele fica nesse mais será, né? Então uma razão pela qual o libriano vai escolher logo, porque já acabou o prazo, acabou o tempo, tem que decidir, vai, né? Ele não tem como não decidir. E a segunda razão pela qual o libriano ele toma uma decisão, quando ele percebe que há uma falta de equilíbrio, então ele acha que, sabe, tem muita energia aqui na balança, né? Ela está pesando muito mais, então não, eu vou equilibrar ajudando aqui, até que fique equilibrado, e daí quando começa a desequilibrar, eu vou pro outro lado, né? Vou decidir pro outro lado. Isso vale para discussões entre dois amigos, ele quer ajudar um dos amigos, quem está perdendo. E assim vai procurar o equilíbrio. Então, ele toma uma decisão de um jeito que não é proativo. De novo, não é todos os librianos e não é sempre assim. Porém, é uma tendência que está no ar e todos nós entrando no mês de Libra vamos ser afetados. E não só isso, já falei isso em várias aulas em diversos momentos. Adão e Eva, que é um nome código para o primeiro recipiente espiritual, a primeira única alma que foi criada quando na lua nova de Libra, que é o Rosh Hashanah, né? O momento no qual a luz se revela para o ano inteiro. E por que só um ano? Porque fala que potencialmente a gente tem como fazer a correção espiritual num ciclo de um ano. Não conseguimos, tem um balanço, balança, né? Temos toda uma prestação de contas e é decidido quanto a luz a gente vai receber para o ano inteiro, que isso inclui vida, inclui dinheiro, inclui frios, inclui tudo que você pode imaginar do ponto de vista físico, tá bom? Então, para a gente, sabe, colocar isso, esse entendimento em o que eu faço, como eu vou saber, né, como tomar uma decisão, especificamente é de saber quando é a hora de deixar a luz me guiar e quando é a hora de eu vou em frente. Essas são duas decisões que, na final das contas, as mais importantes que tem na vida são essas. Preste bem atenção de novo. As duas decisões mais importantes que tomar na tua vida é saber quando você vai em frente e quando você deixa a luz te guiar. Quando você faz let go e agora vamos esperar um pouquinho. Certo? Isso é quando você sabe, eu tenho que ser agora proativo, eu tenho que fazer, e quando é o momento de não estar mais nas minhas mãos. Porque pense sobre isso. Quais são os maiores dilemas na sua vida? Quais são as maiores questões na tua vida? Quais são as maiores dores e sofrimentos que você passa na tua vida? De uma forma ou outra, estão ligadas a uma dessas duas questões, né? Desse dilema. Será que eu persevero mais? Vou mais em frente, mas será que não é uma mensagem de Deus, da luz, do universo, que eu tenho que parar de perseverar nessa área? Como eu vou saber? Como eu vou saber? Então, para ficar bem claro, você nunca vai ter uma clareza de 100%, tá? Eu não vou mentir para você, vamos ser sinceros. Você sempre vai ter um pouquinho de uma falta de clareza, e você pode deixar isso te levar para dúvidas, e dúvidas levam ao sofrimento, ou essa falta de clareza pode te levar para injetar certeza, você vai falar certeza absoluta, em que eu vou falar daqui a pouquinho, não é certeza que vai dar certo ou que não vai dar certo, mas eu vou falar que significa certeza,
e te levar para um caminho de evolução espiritual, tá? Então, cada vez que a gente tem essa dúvida, no final das contas, você tem 3 escolhas principais. Por favor, anote o que eu falo aqui para você. As 3 escolhas principais que você tem que fazer são, número 1, no que você vai focar. E para ficar bem claro, em tudo que você foca, você sente na hora, certo? Isto é, eu tive um dia desses, uma barbearia, fala barbearia? Barbearia, bom, cabeleireiro para homem. E é um lugar assim, desculpa dizer, é um lugar bem simples, tá bom? Bem barato, é um buraco numa rua aqui nos Jardins que eu encontrei por um acaso. E é um lugar, sabe, eles têm uma TV lá, um lugar assim, bem simples, bem quebradinho, bem ruinzinho. E eu gosto desse lugar, não sei, sabe, né? Pelo mais que é um pouquinho estranho, eu gosto de algumas pessoas que atendem lá, bem legal, né? Acho que também preço justo para alguém passar máquina na minha cabeça e sem um corte especial. E sempre tem uma TV ligada lá, né? A TV que está lá sempre naqueles noticiários mais chulé, ruim que você pode ter, sabe? Aquele noticiário que dá para você as notícias e dá para ser uma sensação de que inferno de raiva dessa vida. Impressionante, certo? Isto é, eu estava lá esperando e eu sempre estou fazendo algumas coisas, estava trabalhando, respondendo e-mails no meu telefone celular, e depois estava preparando inclusive para essa aula, e por literalmente um segundo, eu desviei minha atenção para ver o que estava na TV. E na TV estava um cara lá falando de, sei lá, alguém que envenenou cachorros e, sei lá, dezenas de cachorros que foram envenenados, uma coisa terrível, né? E o cara fala que essas pessoas que envenenam os cachorros, que se queimam no inferno de não sei o que, e eu... Um segundo eu foquei na TV, no cara, na energia do cara que estava falando e comecei a sentir mal, e raiva, e ódio, e como assim? E aí comecei, infelizmente, a me levar para a próxima notícia de um caso de alguém assassinou o outro e duplas, um cúmplice que não sei o que, e pessoas que façam, sei lá, coisas de assédio sexual no metrô. E eu estava começando a, sabe, estar num estado de energia... Sabe, de 0 até 10 seria menos 10, tá? Tava péssimo. Porque eu foquei, onde você foca, você sente, tá? Então, para eu poder de fato saber para onde eu vou, primeira coisa eu tenho que saber, está na minha mão de escolher onde eu vou focar, certo? E vou falar para você onde você deve focar. Segunda coisa é, você tem que definir e você vai escolher para você o que isso significa. O que significa? O que significa para você? Onde está focando? Eu estou focando na TV, eu estou focando na pessoa, eu foquei na TV, foquei no noticiário. O que significa para mim? No meu caso, eu estava em estado completamente passivo, então deixei a pessoa me conduzir ao ódio e raiva, que isso que ele quer fazer, quer deixar as pessoas lá naquele ódio e raiva para continuar vendo como uma coisa viciante, né? E a terceira coisa que tem que manter em mente é, depois que você decidiu onde focar e o que significa para você, o que você vai fazer? Certo? Porque muitas vezes a gente quer fazer coisas que não estão ao nosso alcance, ou que a gente acha que não está ao nosso alcance, ou que a gente acha que vai fazer amanhã. Isso aqui você vai fazer na real. E quando você vai fazer isso? Tá? Então, foco, o que significa, e o que você vai fazer e quando você vai fazer isso. Certo? Quando você vai fazer é um subproduto automático, porque tem que ser prático. Muito importante, mês de Libra, temos que manter a cabeça assim, antenada e alerta para sermos práticos. Tem librianos que eles são muito, mas muito avoados, assim, não conseguem fazer nada direito e só com a ajuda de amigos, que eles sabem como tem um monte de amigos que ajudam ele a manifestar as coisas. Tem outro tipo de librianos que, na verdade, é engraçado, eles são muito práticos, mas pela questão de que eles não aguentam mais viver no mundo das cabeças e desse sofrimento eterno e perpétuo de dúvidas, então ele prefere fazer para que as dúvidas se manifestem. Sabe o que? Já que eu não sei se vai dar certo ou vai errado, deixa eu fazer pronto, sabe? Mas é uma coisa, é um nível de manifestação que nem sempre é pleno. Muitas vezes é uma pessoa que vai, faz, porque, sabe, só para, tipo, eu não vou saber de qualquer jeito, então deixa eu fazer pronto, né? Para não ficar parado na vida, né? Estagnado. E aqui vem um grande segredo, eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Aqui está uma questão ligada ao segredo de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah se fala que é o dia do rei. Rosh Hashanah, que é o nova de Libra, primeiro dia do ano, é o dia do rei. Como se fala rei? Melech. O dia do rei, Melech. E
Se fala que Melech são as iniciais de Moach, Lev, Kaved, as iniciais de M-L, H, né? Ou K. O hebraico Mem, Lamer, Kav. Moach, Lev, Kaved. E por que se diz que é o dia do rei, né? Supostamente o rei de todos os reis, a luz do Criador, Deus, chama como você quiser, poderia ser chamado também, sei lá, o presidente, né? Não, o rei é mais legal. Poderia ser chamado o pai misericordioso, a mãe, quem disse que tem que ser homem, pode ser mulher também, né? Isso tipo, fica melhor para todo mundo. Então, por que rei? Porque, primeiramente, rei, ele se fala, ele tem uma energia que ela denota, de um lado, proteção. Isto é, um pai, supostamente, é uma energia de proteção e de guiar a gente, né? Guidance, energia de proteção e de guiar. A energia feminina, a mãe, ela representa nutrição, sabe? Nutrir e um amor incondicional maior. Você fala que o pai ele pode ser mais duro, ele pode ser mais frio. Já a mãe é um amor revelado, né? O pai pode ser amor mais oculto, dependendo do caso, tá? Não estou falando que todo mundo é assim, mas em formas gerais, assim, que é essa ideia espiritual. Você fala que o rei, ele está no nível de, realmente, o rei assegura que o seu reino está protegido, tá? Essa é a missão do rei. Missão número 1, assegurar que o reino está protegido de ameaças de fora e de dentro. E esse é o dia do rei, que ele está protegendo de ameaças externas, espirituais, Deus próprio decreta as coisas negativas que a gente criou para nós mesmos, e também de internas, que nos protegemos da gente, nossos pensamentos internos, que ainda, sabe, de vez em quando tem um julgamento que eu criei, mas outra coisa, eu tenho um pensamento ruim sobre mim e tal, é o dia do rei. Mas o rei também é uma energia um pouquinho pesada, né? É um pouco mais intenso. Mas o segredo que tem aqui, Melech, rei, iniciais, cérebro, Moach, Lev, coração, Kaved, fígado. E essa é a ordem. Se fala que as emoções, anote que eu vou falar para você, emoções são mais rápidas do que pensamentos. De novo, o que você foca, você sente, é mais rápido que o pensamento. Porém, se você quer ser o rei da sua vida, a rainha da tua vida, está no nível controle de máximo total, de proteger o seu reino, de ameaças externas e internas, você tem que ser rei como? Você tem que colocar o controle primeiro do cérebro. O cérebro que a parte fala onde eu vou focar e o que isso significa. Onde eu vou focar e o que isso significa. E aí, quando você sabe onde eu vou focar e o que significa, naturalmente você vai saber o que você quer sentir. E conforme você sente o que você quer sentir, que são, espero, sentimentos positivos, aí vem o fígado que representa ação. Tá? O fígado está no nível de julgamento, que pode ser um julgamento negativo ou um julgamento de bora, vamos trabalhar, essa disciplina, né? Arregaçar as mangas e trabalhar. Então você tem assim, o cérebro o nível, primeiro você controla os pensamentos, decide o que você quer sentir e vamos agir. Agora, uma pessoa que tem uma ordem diferente, que, por exemplo, ele sente, depois ele deixa que as emoções elas definem o que ele vai pensar e depois agir, então ele troca as letras. Que em vez de ser Melech, ele é Lemech. Lemech, em hebraico, significa como se fosse um pano de chão, tá? Uma pessoa que, sabe, não tem formato, é uma pessoa que algo que te leva a sério, você pisa nisso, você entende? Não é uma coisa algo que não tem força para nada. E, inclusive, uma pessoa que faz o primeiro ação, depois ele sente, depois ele pensa, você fala que ele é movido pela raiva, né? Uma pessoa que ele age pela raiva, tipo, isto é ali... Ele vai lá, né? Tipo, ele age com primeiro ele tá tão reativo que vai agir, depois vai sentir e depois vai pensar como todo mundo odeia ele. E fala isso, você reorganiza as letras. Então primeiro vai ser Kaved, né? Que é o fígado. Depois o coração e depois o cérebro. Então ele é um Klum. Klum em hebraico é um nada. Então não me leva mal se você de vez em quando já foi um nada na tua vida ou se você foi um pano de chão. Ou sabe, uma pessoa que não tem estrutura, tá tudo bem. O importante não é o passado, o importante é daqui em diante, tá? Também isso é meio óbvio, mas o que é importante é daqui em diante, tá? A gente não vive, nem eu nem você, nós não vivemos no passado. Espero que você não está, como se diz, espero que você não está revivendo questões passadas que são desnecessárias. Estamos vivendo daqui em diante, especialmente o Rosh Hashanah Kippur fala que aconteceu, go on, continue, tá? Então, para a gente poder, como a gente vai colocar isso em mente, a gente ter essas energias de ser um rei de verdade, né? Cérebro, coração, fígado,
você decide o que você vai pensar, decide o que você quer sentir, em cima disso tomar uma ação que seja claramente ação positiva, com emoções positivas, com foco de proatividade. Então, isso é para a gente poder chegar aí, para sermos os reis e as rainhas da nossa vida, para poder chegar lá. Aqui vem um segredo do Rav Ashlag, que é um tremendo cabalista do século XX, e ele, inclusive, ele foi embora do mundo em Yom Kippur, é um dia muito, muito, muito elevado, o dia da limpeza espiritual total, e isso também é mais uma dica que ele é uma pessoa de um nível espiritual muito, 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 muito elevado, muito especial, né? E ele diz assim, uma coisa que não foi o Rav Ashlag que inventou, mas ele traz isso de uma forma mais forte, ele está trazendo as ideias cabalísticas que foram ditas e pregadas assim com muita intensidade por pessoas que tiveram antes dele, e fala assim: antes de você fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, você tem que colocar na sua cabeça como se a luz do Criador não existisse. Isso é muito estranho para o cabalista falar, porque você fala, a gente não pode esquecer da luz. Você tem que solucionar um problema, especialmente que ele é muito cabeludo, esquece que tem Deus e resolva do jeito melhor que você pode resolver, usando tudo que você tem de astúcia, de inteligência, de recurso, de poder, de força, de proatividade, tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, tudo, a ajuda de pessoas, tudo. E conforme você vai desenvolvendo e você está exaurindo todos os seus recursos, quando você realmente não tem mais nada mesmo para fazer, tá? E existe uma estratégia específica, uma metodologia que você tem que seguir, passo a passo, certo? Algo que esteve com a gente no workshop Avance, lá está o segredo. Você tem que saber de como você faz, mas no final das contas, você realmente avaliou tudo que você tem para avaliar e você exauriu todos os seus recursos para valer mesmo, e depois que você exauriu tudo, você ainda assegura que não tem mais nada que você pode fazer. Agora, você coloca na tua cabeça, está na mão da luz do Criador, e especialmente quando começam a ver os resultados, você coloca na tua cabeça, veio da luz, e só da luz, e se não tivesse feito nada, de qualquer forma ia acontecer dessa forma. Então é de um extremo para o outro, de um extremo de um lado, não tem Deus, e de outro, vem de Deus, vem da luz do Criador, não importa se fizesse ou não tivesse feito nenhum esforço, ia vir de qualquer jeito. Fala que esse jeito de pensar, que depende só de você, e não tem mais, sabe, é só você que vai solucionar. E depois ir para outro extremo que veio da luz do Criador, e a luz do Criador solucionou para mim, e veio da graça divina, e se eu tivesse feito um esforço ou não tivesse feito, ia vir de qualquer jeito, depois que o resultado vem para o bem e para o mal. Sabe que essa forma de pensar vai colocar você muito mais alinhado com quando tem que perseverar e quando não. Quando tem que deixar a luz me guiar e quando não. Você vai ter insights, literalmente você vai ter inspirações divinas durante esse processo. Porque se diz que tem um momento, sabe, no final das contas, para ficar bem claro, a gente não pode desistir da luz do Criador, mas essa atitude de depende só de mim, é uma atitude que a gente tem que colocar, cara, se eu não fizer algo, nada vai acontecer. Deus proíba 1000 vezes, até que se tem proteções espirituais divinas que elas são impermeáveis, elas de repente podem ser impermeáveis se eu não me movimentar. E de outro lado, quando chegou o resultado, vem da luz e vive de um extremo para o outro. Isso faz com que o nosso oponente interno, que é o nosso único inimigo na verdade, ele não sabe por onde se apegar. Porque de um lado fala, não tem Deus. Então, de novo, não é que não tem Deus, mas você acredita na luz que tem dentro de você, mas o que eu quero dizer que não tem Deus, isso significa que você não depende de uma luz divina. Isso é como se fosse, imagina que a luz foi e você tem uma energia divina dentro de você e você vai ser usado do jeito que você puder, com as suas limitações, seus limites, e vamos em frente e fazer a coisa funcionar. Engraçado que se for perceber, as pessoas que mais, assim, revolucionaram o mundo, eles tinham essa atitude de saber, até se eles não eram nada espiritualizadas, tinha essa atitude de depende de mim, só de mim eu tenho que fazer a coisa funcionar e depois, ok, seja o que Deus quiser, né? E saber quando você decide um dos, sabe, esse quando o outro. E é engraçado também, até falando um pouquinho da energia libriana, né, se fala que as pessoas que mais revolucionaram o mundo são pessoas que tiveram essa lista de atributos que eu vou te falar e me diga o que você acha sobre isso, tá bom? São pessoas que eram agressivas, arrogantes, antissociais, muito, sabe, hipersensíveis, pessoas que elas, como se diz em inglês, fala cutthroats, pessoas que cortam os pescoços dos outros, tá? Hiperativos, pessoas que elas têm um monte de opiniões sobre as coisas como elas são e como elas não são, pessoas que são irracionais, pessoas que são um pouco paranoicas, obsessivas, sem dúvidas, e pessoas que são arriscadas, tá? Então, o que você acha dessa que eu te falei, sabe? Imagina as pessoas que revolucionaram o mundo para o bem.
são tudo isso, né? Toda essa lista bem, bem legal. Mas se você for entender que o outro lado da moeda, olha aqui a energia libriana, que você entende que o outro lado da moeda, você entende que pessoas que são agressivas, na verdade elas são pessoas intensas. E se a gente interpreta do jeito errado, você pode interpretar essa pessoa é agressiva, mas no fundo, essa pessoa é intensa. Pessoas que são arrogantes, na verdade, muitas vezes elas simplesmente elas são inteligentes e mal entendidas. Pessoas que são antissociais, às vezes elas são tão focadas no que elas querem que elas não percebem que elas estão sendo antissociais e insensíveis às pessoas ao seu redor. Pessoas que são hipersensíveis, tipo, né, tipo, essa eu não quero falar, essa aqui me magoa e tal. São pessoas que, na verdade, têm um nível de, falo em inglês, awareness, né? Pessoas que elas têm um nível de alerta muito alto, né? Pessoas que elas são, cortam os pescoços dos outros, né, como se diz, né? São pessoas que nada impede elas, em inglês é relentless, nada impede elas de ir em frente na vida. Elas não param por nada, não tem, sabe, não deixam nenhum medo impedir elas de continuar em frente. Pessoas que são hiperativas, na verdade, são pessoas que elas não vão descansar até a coisa funcionar. Pessoas que elas, sabe, têm um monte de opiniões sobre como é, como não é, são pessoas que têm muita confiança, certo? Autoestima alta. Pessoas que são irracionais são pessoas que elas são motivadas. Pessoas que elas são paranoicas são pessoas que elas são curiosas. Pessoas que elas são obsessivas também, na verdade, elas são entusiasmadas, né? Elas têm um nível de empolgação. E pessoas que são muito arriscadas são pessoas que elas são corajosas, que elas têm a coragem, a audácia de fazer coisas que ninguém tentou fazer antes. Então, claro que a gente vai se falar, nossa, sim, as pessoas que mudaram o mundo são pessoas que são intensas, inteligentes, focadas e alertas, pessoas que nada parecem por nada, sabe? Elas não descansam das coisas funcionarem, elas são confiantes, elas são motivadas, elas sabem para onde querem chegar, são curiosas, entusiasmadas, elas sabe, têm a audácia positiva de definir coisas, sabe, expandir as fronteiras. Essas qualidades a gente gosta, mas sempre vai ter outro lado da moeda, que vai ser, sabe, o lado negativo. E eu falo isso porque, como isso tem a ver? Quando você vê pessoas que elas têm um desses itens da lista, pense bem qual é o outro lado e como você julga. Porque se fala especialmente Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, o jeito que você julga os demais, assim você será julgado. Essa é uma coisa muito importante. Do jeito que a gente julga os demais, assim também seremos julgados de volta. Espero muito que você quer ser julgado por um lado positivo. E mais do que isso, se você percebe, alguém fala para você algo da lista negativa, saiba que você tem potencialmente algo muito positivo, você tem que trabalhar para revelar isso. Mas também saiba que se alguém fala para você das questões positivas, que você é muito inteligente, que você, por exemplo, é muito corajoso, corajosa, preste bem atenção, porque o outro lado da moeda vai se revelar, isso é uma questão de tempo, e você tem que saber como você se protege de dentro e de fora para assegurar que você revela só a parte positiva, né? E a parte negativa você supera. E como, de novo, tudo isso está ligado, quando a gente sabe que chegou a hora de, ok, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer e eu ativo esses atributos de inteligência, de foco, de intensidade, sabe? De estado de alerta e tal, e você vai, de fato, despertar tudo que a luz do Criador quer dar para você. Estamos aqui para sermos os co-criadores da nossa realidade e toda a força divina. Essa é a pergunta, Daniel, isso está ligado com as 10 Sefirot? Claramente está ligado com as 10 Sefirot, eu não vou entrar agora em todo esse mérito porque aí é muito confuso, mas sim está ligado com as 10 Sefirot, claramente. Mas, se a gente fica só, não, mas sabe, eu desisto um pouquinho antes do tempo e luz me ajuda, mas luz me ajuda não porque luz me ajuda que eu não consigo mais, luz me ajuda, sim, mas porque eu vou fazer? Eu vou fazer e você não pode parar de rezar, você não pode parar de fazer suas condições espirituais, mas você não pode depender daquilo para dar certo. Isso é uma coisa importante. Tem um momento que você tem que depender da reza, tem um momento que não é para depender da reza. Agora, quando é o momento para você sem depender da reza, quando é hora só de rezar. Ou se chamamos aqui por isso, é o momento que aqui a gente reza. Antes, depois, a gente trabalha, rezamos também, tá? Mas a gente trabalha, primeiro trabalhamos, depois a gente reza de manhã, tá? Mas depois o que fiz minha parte, agora trabalha. Vai trabalhar, trabalha, esquece agora, mas será que será que não é? Deus gosta de mim, será que eu tenho mérito? Será que é para ser, não é para ser? Faça funcionar. Se você quer algo na tua vida, esse desejo foi plantado em você pela luz do Criador. Se você quer virar um bilionário, e não só um multimilionário, se você quer ser um bilionário para valer, porque a luz do Criador plantou isso em você, mas agora você tem que fazer funcionar, e você vai ter testes de bilionários, e se você realmente acreditar que você é capaz de você não cansar no caminho, porque sabe quando é a hora de você
confiar em você, quando é hora de você confiar na luz do Criador, e é bem extremo quando chegar na hora de confiar na luz do Criador, você se entrega e seja o que Deus quiser mesmo. Você realmente faz let go de tudo que você quer certo, que é errado, o seu caminho, de preocupações com coisas, let go. E esse momento de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah Kippur Sukkot, esse é o momento de a gente entrega para Deus. Antes, o preparo, tudo que sobrou, ou entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, sabe, Rosh Hashanah e Yom Kippur tem 7 dias, nesse período, ou entre Yom Kippur e Sukkot, mais um período de alguns 4 dias, a gente trabalha, faz tudo que pode fazer, chegou no dia, let go de tudo. Entrega para Deus e reza. Só reza como se só dependesse de Deus, ao ponto, a gente tem que rezar, falam os cabalistas, nesses dias especiais importantes, rezar, como se literalmente não tem mais nada no mundo, só você e Deus. Não tem mais ninguém, só você e Deus. E a gente tem que, por isso, rezar muito com intensidade, por isso em Rosh Hashanah Kippur Sukkot, especialmente Rosh Hashanah Kippur. A gente tem reza sem fim, sabe? Se você está participando do nosso, se você já fez com a gente vai fazer agora esse ano, seja presencial ou online, você já tem acesso a todas as apostilas, as rezas e tal, você vê que é muita coisa. A gente tem que rezar e repetir, pedir, até o ponto, isso é feito de forma proposital, você repete tanto, o dia inteiro, todo dia, ao ponto que você sente no teu coração, só tem eu e a luz, não tem mais nada, eu e a luz, e só depende da luz, e a luz vai me dar tudo, porque no final das contas, no que a gente tem que focar, nosso foco é a luz do Criador. E que eu tenho que, depois que eu focar nisso, o que significa? Significa que a luz me ama para valer, mesmo incondicionalmente. E depois o que eu vou fazer? Nível da ação, kaved, isto é, o que eu vou fazer? O que significa injetar certeza? Ir contra a minha natureza reativa. Minha natureza reativa está plantada em mim para que eu possa me superar e ser o co-criador, a co-criadora da minha realidade. Então, certeza é, se eu foco na luz e eu sei que a luz me ama, se eu sinto ou não, tá? Mas eu tenho que decidir que eu quero sentir isso. Então, agora eu vou agir, fazer o que é fora do meu conforto, além da minha natureza reativa, de um jeito proativo, inteligente, claramente, não tipo, para mim é desconfortável pular pela janela, então vou pular pela janela. Pelo amor de Deus, não, né? Mas coisas que são proativas, que fazem bem geral, mas não faz sentido, mas eu tenho medo, mas faça. E aí eu vou te falar mais um segredo muito, muito, muito interessante, que se fala, rezas, elas são capazes de fazer 3 coisas: mudar a natureza, literalmente, ser salvo de um perigo grande, perigo iminente, e também mudar qualquer decreto. Tá? E a gente sabe disso porque das histórias de Yitzhak e Rebeca, né? A Rebeca ela era estéril e Isaac rezou para ela e ela conseguiu ter filhos, então a reza é capaz de mudar a natureza, literalmente. Ser salvo de perigo, acho que todos nós passamos por um perigo na vida, seja quase ser pego pela professora na escola de não ter feito dever de casa, né? Que a gente rezou muito e não fomos pegos, para qualquer outra coisa mais importante, salva de perigo. E também reza é capaz de mudar qualquer decreto que tem, até decretos que foram selados pela luz do Criador, com todos os seus anjos. Nada é mais poderoso do que a pessoa que faz uma reza, mas uma reza bem feita, né? A reza bem feita é saber que só tem você e a luz do Criador. Só tem vocês dois. E se só tem vocês dois, e o foco é a luz realmente te ama, você transcende ao ponto de nível de Keter, se virar mais elevado. Aqui que é Keter, é que realmente o Keter é o ponto de contato entre a luz infinita e o recipiente. O que é esse ponto de contato entre um recipiente e a luz? É o desejo de compartilhar o infinito, né? Porque, de um lado, a luz não tem nenhum desejo, não tem faltas. Então, quando eu desejo algo, é porque me falta algo, né? A luz não deseja compartilhar, ela compartilha. Já o recipiente, ele deseja receber. Então, Keter, o ponto de contato, a esfera mais elevada, que é o quê? O desejo de compartilhar luz infinita. A gente chega lá, quando a gente realmente fala só eu e a luz, estamos em estado de Keter, porque em Keter só tinha gente, tinha luz, não tinha anjos, não tinha realidades espirituais, não tinha, era você e a luz, eu e a luz, né? Então, se fala que para que isso funcione para valer, tem uma questão de Hamavir al-Midotav, tá? E eu acho que com isso a gente vai terminar, que é o seguinte: se fala que é muito importante nesse período que sobrou do mês de Virgem e depois todo o mês de Libra, não ficar com rancores de pessoas que fizeram mal para você. E para isso funcionar, eu estou resumindo uma ideia muito, muito, muito assim, intensa, né? Se fala, são segredos muito específicos de Kabbalah que eu não vou entrar nisso porque a gente está
Tá? A aula está ficando mais longa, muito mais longa do que eu imaginava, tá? Mas tem uma bênção que a gente fala durante o Rosh Hashanah, né? Que é a bênção da reza de Musaf, que é Baruch Atah Hashem, abençoado sejas tu, Deus do Criador, que Atah Shomea Kol Shofar, que você escuta a voz, que você ouve a voz do shofar, o ma'azin truah, e escuta a truah. Endomelach, nada é parecido com ti. Tá? E aqui tem um segredo. Fala que a luz do Criador, ele ouve a voz do shofar. Né? A gente sabe que o shofar é a ferramenta que a gente toca para remover os julgamentos e trazer proteção e tal. E o shofar ele tem 3 toques principais. Um que é o toque longo, né? Que é tu. Isso é que a luz do Criador fala que ouve essa voz do shofar. E também escuta truá. Truá é o toque quebrado, né? Que é, o longo é tu, e o truá que é quebrado é tu, 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 tu. E eu já falei isso nas preparações de Rosh Hashanah Yom Kippur, tá? Que a voz que fala kol shofar, né, que é essa voz de tkiá, é tu, isso representa que as coisas estão bem, representa a luz do Criador. E se fala que a luz do Criador, ele ouve, né, pessoas que estão nesse nível de tá tudo bem, eles estão bem, mas ele escuta, ele fala que o nível de escutar é bem mais próximo, né? Quando alguém está próximo de você, quando ele fala, você consegue escutar. Quando alguém está longe, ele fala, você pode ouvir o barulho que ele faz, no som que emite do seu ser, porém é difícil de escutar. Então, quem a gente escuta é mais próximo. E quem fala, Deus escuta quem? Truá. O que é truá? Quebradinho. Quem está quebrado? O coração quebrado. E quem você vê pessoas que estão com o coração quebrado? Primeiro, pessoas que sabem que precisam de ajuda pra caramba, que eu preciso de ajuda, sabe, só eu, sabe, você se entrega para a luz do Criador, preciso muito de ajuda. E também são pessoas que passaram por questões na vida, nada a ver com você, né? Tô falando de pessoas teóricas que passaram por questões injustas, por mal, pessoas que fizeram mal para você. Você fala que não importa o que acontecer, quando uma das maiores, melhores e mais incríveis formas de a gente remover os julgamentos da vida é quando alguém faz um mal pra gente, mal injusto, e você sabe como calar a tua boca. Para ficar bem claro, se alguém te faz mal e começa a te bater no meio da rua, e você fala, não, tá tudo bem, pode me bater. Não, sai de lá, se proteja, chama a polícia, abre um BO, porque tem um criminal, uma pessoa criminosa solta, e você vai ser um cúmplice. Se você deixar o criminoso solto, você poderia ajudar ele a ser preso. Tá? Então, para ficar bem claro, mas alguém te magoou, brigou contigo, falou mal de você e tal, cala a boca, é a maior bênção do mundo, porque sabe quando isso dói na gente, se fica magoado, você fala que essa mágoa, isso é uma limpeza espiritual. Você fala que tem 2 formas que a gente pode remover julgamentos na vida. Uma através de teshuvá, que na verdade é teshuvá e tzedakah, né? Fazer caridade e teshuvá, se arrepender do que a gente fez de errado. Outra forma que a gente não conseguiu fazer tudo, e a maioria de nós não consegue fazer teshuvá de tudo e dar bastante caridade para que compense pelo que a gente fez de errado. Então, outra forma é passar por alguns sofrimentos. Então, que tipo de sofrimentos tem? Deus proíba, tem, sabe, de dinheiro, falta de dinheiro, tem de saúde, mas tem um sofrimento que é o mais simples de ter, que é o do ego. Isto é, o sofrimento do ego é considerado o sofrimento maior de todos, mais do que dinheiro, mais do que saúde. E é engraçado que no final das contas não é que, sabe, você sabe quem você é, que você fez errado ou não fez errado. Mas alguém fala mal de você, especialmente quando é publicamente, que não é agradável, cala a boca. Depois você quer chamar a pessoa, chamar atenção, falar, olha, você falou com pessoas sobre mim, né? Você falou de mim com um monte de pessoas e tal, não achei agradável, sabe? Não faça uma briga de volta com todo mundo para proteger seu nome. Às vezes é certo proteger o nome, mas às vezes deixa. Está limpando a alma. Se fala, para você ter uma noção, para a gente poder terminar, uma famosa história de um cabalista chamado Yaakov de Karlin. Ele era, na verdade, ele era um mestre, mas não era um grande mestre. Tipo, comparado com hoje em dia, era um tremendo mestre. Mas naquela época, sabe, ele era mais tinha um monte de mestres. E se fala que ele era o cara que estava fazendo as rezas principais, era o líder das rezas em Yom Kippur.
E ele estava se entregando, ele e Deus, e fazendo, rezando, sabe, muito, muito com energia, com, sabe, sentindo e tal, e tal. E o cara atrás dele começou a ficar bravo, que estava lento demais. Yom Kippur, a gente costuma jejuar, ele ficou nervoso e bravo, tá demorando, de ir para casa, dormir, descansando, dor de cabeça. E literalmente deu para ele assim, aqui na nuca, assim, meio que, né? Como dizendo para ele falar, vai, reza logo, vai! E... sabe, imagina, todo mundo está vendo aquilo, imagina, nada, imagina, você está rezando e de repente alguém pá em você, né, tipo, opa! Ele olhou para o homem e sabe, esse Rabi Yaakov de Karlin, calmo, falou, desculpa, pediu desculpas, rezou mais rápido, terminou. Aquela noite, o homem mais rico da cidade, que esteve lá presente, chamou aquele Yaakov de Karlin, falou para ele, eu vi o que aconteceu, falou, eu estou disposto a pagar para você milhões, literalmente milhões, para você me entregar esse mérito de você simplesmente deixar para lá essa humilhação que você passou. E se perguntar, mas é possível? Sim, é possível fazer uma coisa dessas. E literalmente fala que dinheiro está ligado com energia de vida, né? Então você entrega vida e você recebe energia espiritual, se é feito de uma forma certa. E o mestre falou, não. Mas o cara falou, não, por que não? Fala, sabe, você tem tantos méritos, você é uma pessoa justa e tal, me dê esse mérito, sabe? Depois pega esse dinheiro que eu vou te dar e dentro da cabra, sabe? Faz caridade. Fala, não. Por que não? Fala, porque eu nem sei o que você está falando. E não vai ser uma troca justa. Eu senti um adoçamento do julgamento. Isso que eu senti, não é humilhação nem nada. Ele estava nesse nível tão elevado. E se fala que naquela noite ele teve um sonho que ele vai ter um filho, depois de anos que ele tentando não conseguia ter. E, de fato, ele e sua esposa engravidaram, tiveram um filho chamado Aaron de Karlin, um tremendo mestre iluminado, uma alma, sabe, fala um em 1 bilhão que aparece por aí, muito elevada. Por quê? Por esse mérito de só calar a boca. A gente não sabe quanto que isso vale. Mas calar a boca, sabe, com inteligência, saber quando é a hora de você se defender, quando está sendo perigoso e quando é a hora de deixa pra lá. Mas não é só deixa pra lá, é deixa pra lá com dois grandes, sabe, porém, um que é, você tem que entender que a mensagem é para você. Parece injusto, não é legal, a mensagem é para você. Não fuja, é para você a mensagem, ok? Isto é, a Rabi, onde ele entendeu, é a primeira mensagem, de fato, ele calou a boca, né? Tipo, não falou nada e começou a rezar mais rápido, porque ele não sabe por que isso aconteceu, né? Então a mensagem é para você. Dói, é terrível, mas é para você a mensagem. E a segunda coisa é que você realmente deixa para lá. Não é tipo, não é meu nível, sabe, sim, às vezes a gente fala com pessoas que não estão no nosso nível mesmo e não tem nada a ver com nada, mas ele entendeu, é para ele, e isso fez mal para ele naquele momento, ele passou para aquela angústia e continuou. Continuou sabendo que vem da luz, está tudo certo. Então você tem que ter essas questões dentro de você. Então, mantenha isso em mente. A gente falou de várias ideias aqui, acho que você vai ter que escutar essa aula de novo para poder recapitular todos os segredos densos que tem aqui, as ideias são muito profundas. Para a gente terminar com uma pequena história, se fala que num campeonato regional de futebol da escola, estava assim um campeonato da escola X com a escola rival Y e, sabe, aquela coisa como se fosse um fla-flu, né, sei lá, Brasil-Argentina, aquela coisa muito intensa, Palmeiras-Corinthians, sei lá o que mais tem por aí, e chegou lá, sabe, o jogo estava 0-0, a primeira partida, a segunda partida, estava assim muito tenso. E eles iam para as prorrogativas e aí o treinador pegou lá a equipe e falou, gente, vamos lá, focar energia, sabe, foco e tal. Vamos fazer essa tática que eu vou falar para você. O João passa para o Fernando passa para o Luiz. E o Luiz, ele vai no final das contas devolver para o João. E o João, você vai lá e você coloca o gol, né? Tá bom. Sim, ok, certo. Ok, foram lá e começaram o jogo. Lá, o João passou para o Fernando passou para o Luiz. E o Fernando, sabe, o João correu lá e... Agora tá a bola de novo com o João. O João tá na frente do, tá na frente do gol. Tá lá, sabe? Tá fácil. Ele fica assim, não vai. E passa de novo a bola pro Fernando. E o Fernando vai em frente, chuta a bola e foi na trave e não conseguiu nada. E ficaram todos assim mexidos. E aí, não sabe o que fazer. Aí foi a bola do outro time, colocaram um gol, perderam 1-0. Terminou o jogo. O treinador chegou lá pro João. João, o que foi? A gente falou tudo certo, você falou que sim, deu tudo certinho, a bola estava com você, é só para chutar no gol, por que você não chutou? E o João falou para o treinador, treinador, não sei te falar. Na verdade, estava com vergonha para dizer quando você instruiu, mas eu
Eu não acreditava que eu sou capaz de fazer isso, sabe? Esse é meu primeiro gol na minha vida que eu vou colocar. Então, estamos no final do campeonato, mas importante. Aí eu fiquei hesitando, falei, sabe o quê? Vamos dar pro Fernando, que ele é, né, ele é bom, né? Ele coloca um monte de gol. Mas o treinador falou, se você não acredita em você, eu consigo entender. Mas confia em mim. Eu já estou nesse trabalho há mais de 30 anos. Eu trouxe, sabe quantos campeonatos, medalhas de ouro e troféus. Confia em mim. Se eu confio em você, então confia em mim que eu confio em você, que eu sei que você é capaz. E essa é a grande mensagem. Se você, nesse período, antes e durante as aberturas cósmicas, especialmente no mês de Libra, que tem essa questão de dúvidas, se você não confia em você, saiba que a luz confia em você. Se você está vivo, é porque a luz confia em você, está viva, é porque a luz tem 100% de confiança. Se você não tem, confie na luz e confie em você. Que você tem uma mensagem, você tem uma missão muito importante. Todos nós temos que ser os reis e as rainhas das nossas vidas. E depende de você, e só de você, para você poder realmente entender que você pode se entregar para a luz e depois fazer tudo o que você pode fazer para que, se Deus quiser, vai ser um ano fantástico e o resto da sua vida vai ser fantástica. Muito, muito obrigado de coração. Espero muito ver você nos nossos eventos. elo91.com.br/RH. Espero muito que você consiga participar com a gente de um evento, ou seja online ou presencial. E foi um grande mérito para mim poder fazer todas essas preparações. Eu fiz agora a minha parte e, se Deus quiser, agora está com você. Um grande abraço e até a próxima, como sempre. Tudo de bom.